Então, vamos lá. Donizete, eu queria que você... Vamos começar pelo começo, né? Me conta um pouquinho das suas descobertas, né, nessa sua pesquisa sobre as duplas caipiras em Maringá, né? Fique à vontade se você quiser fazer uma contextualização antes, né? Uhum. Mas queria que você contasse para mim um pouquinho sobre isso. Bom, a música caipira, ela é muito interessante, porque ela começou no Brasil, assim, digamos, em 1929, com o Cornélio Pires. Cornélio Pires era um sujeito assim, muito interessado na cultura caipira, ele era de Tietê, no estado de São Paulo. E ele foi o primeiro que quis, né, promover a música caipira. Então ele juntou, foi numa gravadora, juntou umas duplas e tal, queria gravar. Só que as gravadoras tinham receio, não sabia, estava começando e tal. Aí ele pegou e fez por conta própria, gravou uns discos e tal, e colocou em evidência. E a coisa estourou em 1929. Aí depois dele, nos anos 40, vieram o Raul Torres e Florencio, né, que foi uma dupla muito importante. Entre outras, né, Jararaca e Ratinho, também era uma dupla meio comediante. Tá? E a música caipira estourou ali, né, no interior do estado de São Paulo, principalmente. E eles começaram a fazer sucesso. Aí nos anos 50 veio Tunique e Tinoco, que foi assim a maior dupla até hoje, né, Coração do Brasil e tal. E estouraram, né, fazendo sucesso em São Paulo. Aí Cascatinha e Ana, Tião Carreiro e Pardinho e tal. Aí o que aconteceu? O Paraná, naquela época, era um sertão, né? Estava se colonizando, havia a colonização toda, né? Começou lá na divisa, Companhia de Terras, veio descendo. E isso foi na década de 40, né? Deu assim o princípio da colonização. Antes já tinha, né? Mas ela começou a fomentar mais na década de 40. A década de 50, Maringá começou a ser um polo, né? Ali é chamado de boca de sertão, né? Você chegava até Maringá e não passava para frente, mas tinha estradas muito ruins, trilha, o pessoal não ia. E ali começou a se fomentar a parte cultural, né? Que era a parte dos circos. Nós tínhamos ali no comecinho o Hotel Paulistano, onde as duplas vinham e faziam o que se chamava de peão. Ficavam ali, permaneciam ali e dali elas partiam para o circo. Só que o circo, ele não foi apenas um fenômeno de apresentações musicais, de shows. Tinha também, conjuntamente com as apresentações musicais, o teatro do circo. As duplas criavam dramas, comédias e faziam teatro. Por exemplo, A Vida de Lampião, né, foi um sucesso. Ladrão de Terra, Gregório 38, A Vida de Dioguinho, né, que foi um bandido no interior de São Paulo na década de 30. Então eles retratavam esses dramas caipira. E isso era motivo para o circo lotar, fazia 2, 3 sessões, né? E aí eles começaram a permanecer em Maringá e sair. Então Maringá foi o grande polo da música caipira no norte do Paraná. Com a Rádio Cultura, por exemplo, que foi inaugurada em 1951. A partir dela fortaleceu mais ainda, porque ela tinha um auditório e nesse auditório, além dos shows, eram apresentadas peças de teatro. Por exemplo, tinha um programa que se chamava Maringá se Diverte. Era um programa musical e também de apresentações teatrais. E aquilo lotava. O auditório, acho que tinha, se não me engano, 320 lugares, ficava tomado e as pessoas iam para fora, subiam na janela, porque a televisão não existia ainda, né? Então o pessoal aguardava aquele momento, das 8 horas da noite, era durante a semana, e iam lá pro auditório da Rádio Cultura, que fica ali na esquina, ficava ali, né, na esquina da 15 com a Erval, bem naquela esquina, e ali eram apresentados esses dramas. Então nós tivemos assim, personagens fantásticas, né, que atuaram. Por exemplo, João Pereira. João Pereira, além de atuar, de organizar as peças, ele escrevia, ele fazia as peças, né? Tivemos um artista extraordinário nesse segmento, né, de teatro caipira, que foi o Cafezinho,
que era um cantor, né, apresentador de rádio, era muito eclético. E José Raia Neto, o Cafezinho. Ele era de Arapongas e foi para Maringá. Então ele participava também junto com o João Pereira. E juntavam, faziam uma equipe enorme, né? O Coronel do Rancho, que é outro personagem muito importante, que era o coordenador de estudo, né? Ele era gerente da rádio, foi gerente da Rádio Cultura. E ali ele coordenava, fazia essas participações, né, acontecerem ali no teatro, no auditório da Rádio Cultura. E aos domingos tinha o Clube do Caçula, que também era um programa musical com apresentações também, encenações, mas era também mais dirigido assim ao público infantil, no Clube do Caçula, as pessoas iam cantar e tal. Então o teatro caipira está relacionado com a música caipira e com o circo. O circo era muito forte, o circo do Linguiça. O Linguiça tá, inclusive eu entrevistei, não faz uns 2, 3 anos. Ele saía para fazer o circo na região, que era dele, e as duplas vinham de São Paulo, né? E ele fazia o show e fazia a apresentação. Então é muito importante. Aí o que eu falei, o Victor Andreatta, que é o Serrote, que era um alemão, né, que veio para Maringá, ele ajudou muito esse pessoal, porque ele ensinava técnicas de teatro, como você deve atuar, né, montar as peças. Ele, inclusive, foi um dos que ajudou também o Calil Haddad lá no começo, que o Calil Haddad depois partiu para um teatro mais refinado, né, com peças mais elaboradas, tal, mas ele aprendeu também com o Victor Andreatta, que foi um personagem muito importante na história da cultura de Maringá. Então, Maringá era esse polo do circo, polo do teatro amador, apresentação nos circos e às vezes também nas praças da região. Eles iam para as praças e apresentavam o drama naquela praça e aquilo lotava, ia muita gente, né? Então isso tudo foi o começo, foi o primeiro assim, passo do teatro em Maringá. Certo, muito bom. Na sua pesquisa, você adentra essa questão dos circos? Eu imagino que sim. Quando a gente está falando dos circos, a gente consegue elencar, dar nome para esses circos? E eu queria que você falasse, o Linguiça você falou que está vivo? O dono tá, o patriarca, né? A família toda trabalha com circo até hoje, mas o patriarca foi o Linguiça, ele que começou. Eu entrevistei, ele mora em Maringá, entrevistei faz uns 3, 4 anos, e havia o Circo do Linguiça, o Flechas Humanas, que era um circo muito conhecido. Haviam outros, né? Dos nomes assim, não me recordo de todos, mas haviam vários circos, uns menores, outros maiores, mas eles faziam esses espetáculos na região, a partir do Hotel Paulistano. Tinha um senhor no Hotel Paulistano, o apelido dele era Lenço Verde. Ele era gerente do hotel e depois ele ficou como coordenador de agendas de show para essas duplas. Então, chegava em Maringá, daqui vamos se apresentar na região, né? O Tião Carreiro, por exemplo, ficou em Maringá, às vezes ficava 4 meses em Maringá, fazendo show, morando no Hotel Paulistano, né? Uma dupla muito famosa da época também, que fazia excelentes participações em circo, teve grandes sucessos, é Carreiro e Carreirinho. O Carreirinho morou em Maringá, morou 2 anos, teve uma época da vida dele que ele teve dificuldades, tal. Ele morou em Maringá e trabalhou de pedreiro em Maringá. Depois ele se casou com a Zita Carreiro, formou uma dupla com ela também. E eles tinham um jipe, eles viajavam, fazendo shows e participavam de dramas também nos circos. Então esses dramas eram fundamentais, as pessoas queriam ver o Lampião, queriam ver o Dioguinho, o bandido sanguinário, né, o ladrão de terra, né, que eram, na época tinham os grileiros de terra, isso acontecia, né, na colonização, né, então eles retrataram isso no teatro, né, o ladrão de terra que roubava terra, e o João Pereira, todos esses personagens que eu citei tiveram importantes participações nas atuações no circo e também nas praças públicas de Maringá e região. O que você sabe sobre essa construção desses trabalhos, dessas peças, essa dramaturgia, essa encenação? Elas eram como adaptações das músicas? Às vezes sim, às vezes a música fazia muito sucesso, eles transportavam o drama da música
para o teatro, né? Maringá eu não cheguei a saber se teve, mas provavelmente teve, né? Por exemplo, Chico Mineiro, né? Que conta toda uma história do cara que caiu do cavalo, foi morto e tal. Então isso era retratado nas músicas. Então eles pegavam aquelas músicas e passavam, porque eram músicas com histórias assim que eles viviam na época, né? História que eram retratadas nas músicas através de uma composição, mas eles viviam. Por exemplo, uma música que veio mais depois, mas também nesse caminho é Saudades de Minha Terra, né? Belmonte e Amaraí. Então você pega aquela letra, ele fala toda uma história de quando ele morava na roça, foi para a cidade, a saudade que ele sentia lá das coisas da roça. Então eles faziam música com uma história, não era música assim... Aquilo poderia até não ter acontecido, mas eram fatos que estavam no meio do povo, que um contava para o outro, né? Então eles colocavam nas músicas. Eu lembro de ter ouvido uma música dessas, assim, sobre a história do Clodimar, né? Sim, também. Clodimar foi, né, em 67, sim, né? Foi mais depois, mas eles retratavam, eles pegavam... dramas assim que comovia a população, né? Eles retratavam, porque era uma outra época, né? Você não tinha o audiovisual, né? Não tinha televisão ainda, estava engatinhando, tinha, mas não fazia tanto sucesso, né? Depois que a televisão começou a entrar, assim, alguns personagens que eu entrevistei, eles diziam que ela atrapalhou, né? Que o pessoal, por exemplo, estava em casa, eles estavam assistindo a novela Irmãos Coragem, então eles esperavam acabar a novela para depois ir para o circo. A televisão começou a fazer concorrência com o circo e foi uma das razões que os circos também acabaram praticamente, né? Nesse sentido. Porque eram circos enormes, eles faziam um circo para 3.000 pessoas. Né? Aquela lona, que na verdade era uma enganação, né? A lona chovia do mesmo jeito, porque você não consegue pôr tanta lona naquela época para cobrir tudo aquilo, né? Arquibancadas enormes. Aquilo era uma parafernália muito grande, né? Não é igual hoje, que os circos hoje, os que restaram, são circos de 200 lugares, né? São bem restritos. Eu acho que o Flechas Humanas era o maior, né? Chegou a ser um dos... O do linguista assim, foi o que fez mais sucesso, né? Mas o Flechas Humanas também era um circo grande. Ele tinha grandes artistas, né, que apresentavam, que levavam às cidades, né? O Tião Carreiro, né, que eu falei que ele teve uma relação muito grande com Maringá, ele criou o pagode de viola em Maringá em 1957, numa salinha da Rádio Cultura. O Coronel do Rancho, por exemplo, que foi um personagem muito importante do rádio em Maringá, está na história do rádio, ele presenciou esse fato, né, que ele tinha um programa e o Tião Carreiro ia lá lançar disco nesse programa. E aí ele perguntou pro coronel, como é que... Eu tô com uma batida aqui meio que diferente, né? Como é que... Vem cá pra você dar uma olhada, tal. Ele bateu aquilo na viola, né? Saiu o pagode de viola. E o autêntico pagode não é esse pagode que a gente ouve assim de dupla, né? O pagode autêntico nasceu na viola, da batida, né? E o Tião Carreiro criou isso, né? Ele e também quem o ajudou também, participava junto com ele, era o Zorinho, que hoje é o maestro Itapuã, né, que depois foi maestro, foi para São Paulo, fez arranjos para muitos artistas, e hoje ele mora no Mato Grosso, é professor de música lá. E ele viveu em Maringá, ele tinha uma dupla, chamava Zezinho e Zorinho. E ele tocou junto com o Tião Carreiro, na época. E o Tião vinha, né, junto com o Pardinho, eles faziam shows no circo e faziam também peças de teatro, né? Boiadeiro Punho de Aço, por exemplo, que é uma música muito conhecida de viola, Pagode em Brasília, que foi um dos primeiros que estourou, assim, fez muito sucesso, né? Então o Tião hoje ele é uma referência, né, se tratando de viola hoje no Brasil, um grande mestre, inclusive foi mestre do Almir Sater, não chegou a ensiná-lo, mas o Almir o admirava, o admira muito até hoje, né? Então Maringá foi um polo, teve esse privilégio de trazer gente de São Paulo, essas duplas famosas, Zico e Zeca, Cascatinha e Ana, Liu e Léo, Tião Carreiro e Pardinho, Zé Carreiro e Carreirinho, todos eles passaram pela Rádio Cultura. Era um verdadeiro polo, era a Rádio Cultura e depois a difusora. Então o Nhoquinca era na difusora, ela tinha
A difusora usava o Cine Horizonte, ali na Avenida Riachuelo, se não me engano, né? Riachuelo, abaixo da Brasil. Era na Brasil e depois foi para Riachuelo. Então ele usava ali para fazer os festivais de viola. E o Coronel do Rancho fazia o festival de viola lá no auditório da Rádio Cultura, onde eu citei, ali na 15, na Avenida 15 de Novembro, esquina com a Erval. Então, onde está o Jaeco ali? Eu não sei, tem um prédio ali na esquina, né? Faz tempo que eu não passo por ali, mas tem o hotel em cima. Tipo o Ministério Público ali? Do lado de baixo. Tem uma plaquinha assim, 15 Erval. Então o Coronel do Rancho fazia o festival de viola ali, dos artistas, aos domingos, e o Nhoquinca fazia no Cine Horizonte para a Rádio Difusora. Então eles eram concorrentes, os dois. Até eu consegui reunir um dia uns dois, antes do Nhoquinca, né? Logo depois ele faleceu, o Nhoquinca. Então você vê que eles trocavam ideias e tal, mas os dois concorriam. Né? Porque o Nhoquinca lançava dupla, também tinha uma companhia de viagem. Né? Muitos artistas viajavam com ele, fazia teatro, fazia show nos circos. Então, Maringá era um verdadeiro polo, era onde a Rádio Cultura contratava artistas na década de 50. As irmãs Galvão, por exemplo, vieram para Maringá peso de ouro, foi contratada. Ficaram um ano só porque foram para São Paulo. O João Pereira ganhava um salário muito bom na rádio, foi contratado, eles pagavam. E foi fundada em 51, né, a Rádio Cultura, uma das mais antigas da região. Mas era mancomunada, era o show e o teatro. E dali nasceu o teatro em Maringá. Foi o começo. Depois vieram os outros teatros, né, com peças mais elaboradas, né, apresentação em salões fechados. Mas o teatro em Maringá começou assim, nos circos e nas praças públicas. Quando a gente fala de praças, a gente está falando de quais? De qual localidade, qual espaço da cidade? Você tem essa informação? Tem. Então, as praças também, elas perderam o sentido, né? Hoje você vê praça, ninguém vai, ela está ali só para tá fazendo, digamos assim, figurando ali no centro das cidades. Né? Mas, antigamente as praças eram um lugar onde as pessoas iam passear, andar, era um lazer da população. Né? Então, por exemplo, havia muitos shows ali na Praça Raposo Tavares, em Maringá, ali em frente à antiga rodoviária. Qualquer cidade tinha sua praça. Então, os artistas iam ali fazer o show e organizavam a peça teatral. Eu, muito pequeno ainda, eu nasci em Arapongas, ali no distrito do Ceboleiro. Eu me lembro que minha mãe me levou para assistir uma apresentação dessa, se não me engano, foi com Zé Tapera e Teodoro. Que o Teodoro, esse que canta hoje, ele antigamente, muito tempo, ele tinha uma dupla que chamava Zé Tapera e Teodoro. E eles apresentaram nesse show a morte do Lampião, né? Com encenação, tiro, de festim e tudo mais. Isso, né, o povo ficava atônito. Eu me lembro que eu chorei muito de medo, as crianças tinham medo, né? Porque o Lampião é um mito, né, no Brasil, né? Ele está na cabeça das pessoas, né? E a morte do Lampião, aí no fim tem lá o Tenente Bezerra, né, que foi o que o matou, e a morte do Lampião. Então o grande ápice era esse, né, a morte do Lampião. Então isso era apresentado nas praças, as praças atraíam as pessoas. A regra era você ir à missa, da missa você ir para a praça passear. Quando não tinha alguma quermesse, alguma festa. Então você ficava dando volta ali com os namorados, os casais, e ali era palco para grandes shows nas praças. Apresentava as duplas, fazia o show musical e em seguida a peça de teatro. Aquilo era uma febre, um fenômeno, vinha gente da região toda. A dupla também muito extraordinária, o Carreirinho foi um ícone, tanto é que lá na cidade dele, Bofete, tem uma estátua dele, né? E foi um violeiro, compositor extraordinário, um dos grandes compositores brasileiros, deve ter mais de 1000 músicas. O Rogério Rico foi ator? Foi ator. Ele pegou um pouco depois disso, né? Mas ele, na década de 60 ainda ele fez várias peças junto com o Zé Tapera e Teodoro, entre outros artistas, Brasão e Brasãozinho, entre outros. O Brasãozinho acho que foi o que faleceu, né? Se não me engano.
O Brazão acho que mora em Bandaguaçu, que era também uma dupla que fazia esse tipo de trabalho nos circos. E o Rogério Rico participou, ele era radialista, foi radialista por vários anos em Maringá, e participou de teatro em São Paulo com a família de circenses, com a família Bartolo. Aí ele veio para Maringá e participou com algumas duplas também na região. Pegou um pouco dessa fase na década de 60, que ainda tinha essas apresentações, década de 70, aí década de 80 os circos já foram perdendo força. Certo. Queria falar um pouquinho mais sobre o Vitor Andreatta, se for possível. Uhum. Então, o Vitor, assim, a gente não sabe muita coisa dele, infelizmente, né? Mas ele é um personagem interessante, porque ele veio para Maringá, ele era um descendente de alemão, veio para Maringá, se estabilizou na cidade e trabalhava muito com a cultura, né? Sempre ligado aos assuntos culturais. E a questão do teatro, ele tinha experiência, ele já tinha atuado em algumas peças antes, não em Maringá, né, mas já trouxe essa experiência para cá, e ele passou a ensinar algumas técnicas para esse pessoal que fazia teatro na Rádio Cultura. O João Pereira, por exemplo, atuou junto com ele, né, aprendeu algumas coisas com ele. Porque não era simplesmente fazer o teatro, ele achava que dava para melhorar algumas coisas e tal, então ele ia e ensinava. E ensinou muita gente da área artística, o próprio Cafezinho, né, tinha aula com ele, outros personagens da época. Então foi assim um personagem muito importante que foi o pioneiro do teatro em Maringá na questão assim, de ensinar técnicas, como faz atuação e tal. O Vitor Andreatta é um personagem que me intriga bastante, assim, eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele deveria ter, né? Sim, ele é um personagem muito importante para Maringá na área das artes, deveria ser nome de algum espaço artístico, né? O pessoal lembrar mais dele. Tinha o filho dele, que tinha um apelido de Tip Top, que também era grande, atuava muito na área da comediante. Palhaço, né? Palhaço. Infelizmente morreu de acidente, depois próximo de Marialva, mas era um personagem que atuava muito, muito, muito. E ele tinha muita ligação com esse pessoal do rádio, ele gostava, ele ia nas apresentações, ele ajudava, ensinava. O que ele podia fazer, ele fazia. Levava até na casa dele, lá no quintal, não recordo o local agora, mas ele levava lá na casa dele e ensaiava as peças na casa dele, no quintal da casa dele. E ele era muito exigente, ele falava, por exemplo, ele ia lá e via uma atuação, né, do João Pereira, por exemplo, assim. Aí ele falava, não, dá para melhorar, vamos fazer isso melhor, vamos atuar mais, e até... Então ele ajudou muito. E foi o precursor, né? O cara que começou ali fazendo teatro, né? Ajudando o pessoal, né? Ensinando as técnicas. E essas informações que você tem sobre o Vitor Andreatta, você coletou nessas entrevistas sobre as duplas caipiras? Você chegou a conhecer o filho dele, alguma coisa assim? E a gente sabe que ele teve esse vínculo, essa relação também com o Calil Haddad, né? Sim, eu não o conhecia, ele tinha morrido já há muitos anos, nem o filho. A gente, pesquisador, eu me baseio muito, busco muito a história oral. É a única maneira, às vezes, de você buscar certas coisas, saber certas... Não tem nada escrito, né? Até esses dias, curiosamente, eu coloquei lá Vitor Andreatta na internet, não existe nada. E é conversando. Proseando com as pessoas, perguntando. O João Pereira sabe muita coisa dele, porque ele conviveu com ele, né, na época. E, infelizmente, é um daqueles personagens, né, que o Cafezinho mesmo, pouca coisa se sabe dele também. Apesar dele ter morado em Arapongas, né, foi para Maringá, nascido em Arapongas, foi para Maringá, era um grande compositor e também fez muito teatro. Ele também foi um dos responsáveis porque ele ajudou a popularizar a arte, levar para os palcos, ele incentivava, ele falava, vamos fazer, juntava o pessoal e vamos ensaiar isso aqui. E de repente estava lá tinha um prefeito e tal que se interessava, vou levar o show para minha cidade. Ele pegava e ia lá e
encabeçava e era de um talento, assim, para a época, um talento extraordinário. Só dele subir no palco o pessoal já começava a gargalhar. Ele tinha assim, um jeito, uma maneira de atuar que cativava o pessoal que ia assistir. Quem que é esse? Cafezinho. Cafezinho. José Raia Neto. Então são personagens que, qual que é o objetivo? Eu estou lançando um livro que resgata, né? Eu não gosto dessa palavra resgate. Na história a gente não resgata nada, a gente busca se informar, ter uma interpretação dos fatos, né? Que é muito difícil você trazer aquilo, né? Tá lá no passado, né? Como diz o Michel de Certeau, a gente trabalha com o morto, né? Aquilo que já está. Mas eu vou procurar nesse livro contar um pouco dessas histórias, né? Desses personagens. Nós temos alguns trabalhos em Maringá que falam, e foram muito bem feitos, mas falam dos donos das rádios, né? O pessoal quer tudo bem, ótimo, não precisamos conhecê-los também. Mas eu procurei buscar os personagens, quem eram esses personagens, quem atuava nas rádios, era locutor, fazia programação, era cantor e também artista, né, de teatro, fazia encenação. Então esse meu livro tem essa preocupação de trazer isso de volta um pouco para as pessoas conhecerem. Olha que personagem interessante que teve em Maringá. Cafezinho, José Raia Neto, foi um cara que arrastava a multidão. Ele sozinho, ele era um artista extraordinário, subia nos platôs das praças, fazia show, um fenômeno. E assim, o João Pereira é outro, um cara, além dele atuar, ele era também escritor, ele fazia as peças, né? O Coronel do Rancho tinha aquela visão de organização, de trazer artista, né? Precisa ter alguém assim com essa visão. Hoje se diz empresário, naquela época não existia isso, não. Ele trazia, falava, vamos organizar, vamos trazer os artistas, tal. Foi gerente da Rádio Cultura e fizeram muita coisa, muita coisa. Legal. Você sabe dizer como eram essas divulgações, assim? Eles trabalhavam com cartaz ou era pelo próprio veículo do rádio? Tinha três maneiras, né, na verdade. Eles divulgavam nos programas das emissoras, né? Fazia divulgação, que tinha muita audiência, muita. Maringá parava para ouvir a Rádio Cultura. Tinha uma audiência extraordinária. Depois ia a difusora também. Então era um meio. O outro meio eram os alto-falantes nos carros. Então eles saíam divulgar o circo, né? Colocava geralmente eram as Kombis, né? Aquelas antigas. Coloca o alto-falante em cima, aquele, né? Que tem bem pequenininho, tal, aqueles antigos, e saía anunciando. E uma terceira forma eram os cartazes. Eles faziam cartazes, bem rudimentar, mas faziam. Inclusive lá no hotel mesmo, tinha um painel no Hotel Paulistano, que eles colocavam todos os cartazes lá, os shows que ia ter. Então ali fica a divulgação. Hoje fulano de tal vai estar em tal cidade, fulano vai estar... Na verdade patrimônios, né? Não era nem cidade ainda. É tudo patrimônio da região de Maringá. A partir dali chamava-se peão, né? Daqui você vai fazer show. Porque a pessoa vinha lá de São Paulo para fazer um show em Maringá, então ele ficava ali, chamado peão, a partir dali você fazer show fora. Tem um personagem em Maringá também, que é o Pimentel, violeiro. Pimentel também é outro cara extraordinário, um grande violeiro, toca muito bem e participou também. Quando o Pardinho não podia vir cantar com o Tião Carreiro, ele fazia às vezes do Pardinho. E fizeram shows na região. Tocava viola, toca até hoje. Esse Teodoro que você está falando é o do Teodoro de Sampaio? Teodoro de Sampaio. Ele a primeira dupla dele lá, né, uma das primeiras, foi com o Zé Tapera e Teodoro. Que tinha aquela música Tchau, Tchau, Amor, entre outras, fazia muito sucesso. E aqui, dessas músicas que, sei lá, viraram peças, a gente consegue ainda levantar alguma coisa? Consegue. Como que está esse acervo? Consegue. O João Pereira tem muita coisa escrita. Passar uma tarde lá com o João Pereira, então. Ele deve estar com seus 92 anos, por aí, né?
Ele tem muita coisa escrita que ele fez, ele fazia as peças, escrevia, né? E você pega assim, várias músicas, você olha a história dela, e a partir daquela história eles eram colocados, fazia peças. Mas o João Pereira também ele criava essas peças. Ladrão de Terra, por exemplo, é ele que fez. A vida a morte de Lampião. Não era, às vezes tinha um apresentando, mas tinha outro artista também fazia. Então não era um só, fazia a mesma coisa. Um fazia do outro, outro do outro. Naquele tempo não tinha assim, essa coisa do dinheiro, né? Falar, isso aqui é meu, isso é seu, você não pode fazer. Não existia isso. Eu entrevistei, antes deles morrerem, eu fui a Araraquara, entrevistei o Du Glacial. Do Glacial foi um duo, Miguel e Aninha, que eles foram os primeiros a interpretar aquela música Poeira. Ficou muito... E eles fizeram muito sucesso em circo. Então eles me contaram que era tanto sucesso que eles faziam 3 apresentações por noite. E aquele tempo o povo, não existia cartão, era só no dinheiro mesmo. Chegava a pagar a bilheteria. Pagava. E na hora do pagamento, o cara pagava esse com 3, 4 sacos de dinheiro. Enchia aquilo. Eles jogavam aquilo na Kombi, no caminho, às vezes cansado, dormia em cima do dinheiro. Porque também o dinheiro não tinha valor, né, na época. Era muito dinheiro para pagar pouca coisa. Então, eles me contaram isso. Era o circo... O Linguiça, se você conseguisse entrevistar o Linguiça, ele poderia te contar muitas histórias, como ele me contou numa entrevista que eu fiz com ele, lá na casa dele, tá? Que foi o pai, né, de todos ali, da família, o patriarca, né, que começou com o circo, e hoje os filhos têm até hoje, mas assim, diferente, né, o circo hoje nada a ver com aquilo. Mas ele começou lá mesmo, com as duplas, Léo Canhoto e Robertinho, nossa! Tinha aqueles dramas de bang bang que eles faziam, aquelas músicas. Aquilo lotava, muito sucesso. A gente não tem ideia do que foi isso, sabe? Assim, mobilização popular, gente que ia, caminhões, aquele tempo podia, né? Você lotava o caminhão nas fazendas e ia pro circo, levava todo mundo. Era muito. Edgar de Souza, na Rádio Nacional, que foi um locutor muito famoso, na década de 60, 70, 60 principalmente, ele anunciava muito circo. Anunciou no Edgar de Souza, dava gente. Todo mundo ouvia à noite a Rádio Cultura. Depois de manhã tinha o Zé Bétio, né, que foi outro comunicador extraordinário. Legal. É muito interessante que o Nhoquinca me falou, quando eu entrevistei, ele morreu acho que faz uns 6, 7 anos, ou mais, até um pouco, ele era um astro, o Nhoquinca. Todos eles eram, né? O Nhoquinca saía na rua, o pessoal pedia autógrafo para ele, chorava. Uma vez ele foi num bairro de Maringá, a mulher, porque o rádio tinha esse fenômeno, você não via a pessoa, você só ouvia a voz. E a mulher não conhecia. Quando falou que era o Nhoquinca, a mulher chorou. Falou, nossa, o senhor é o Nhoquinca? Ele chegou a encher um quarto de cartas que ele recebia. Milhares de cartas, escritas, né? Milhares. Ele falou, eu deitava naquilo, falou, pena que eu não tirei uma foto, mas deitava em cima das cartas. Eram fenômenos, né, de uma época. As novas gerações não têm nem ideia disso. Não tem, infelizmente não. Mas precisa conhecer, né? É importante trabalho desse que você faz, outros. O que foi? Você quer fazer uma pausa? Eu tive uma crise aqui. Então, nas pesquisas do circo, tem também o Pavilhão Janes, né? E o Circo do Timbica. Sim, também. Você sabe alguma coisa desses? Não, assim, especificamente não. Eu não cheguei a aprofundar, assim, naquele circo. Porque eram vários, né? Eram muitos circos. Tinha os menores, depois subia um pouco, os maiores. O do Linguiça foi um, assim, que manteve por vários anos, tá até hoje, né? Não é mais Linguiça, mas os filhos trabalham com circo até hoje. Você a sabe família. o nome do circo atual?
Ah, eu não sei, assim, falar uns nomes bem modernos, mas colocar na internet lá, a família linguista, ela vai aparecer. Eles trabalham muito no sul, aí, Santa Catarina, viajam muito no Rio Grande do Sul. É cirquinhos, assim, de 200 lugares, né, bem arrumadinho e tal. Sobrevive disso, com um carro bom, né, moderno, né? Não enfrenta estrada de chão. Naquela época, para você ir daqui a Maringá, você demorava 4 horas. Até estou escrevendo agora uma história ali perto de Jandaia, onde você chega ali, tem a exposição. Aquilo ali, quando chovia, ninguém subia. Era um chamado barro preto, ficava tudo ali. Mandaguari ganhou muito com aquilo ali, porque o pessoal, os caminhoneiros, tinha muito caminhão, ficava tudo atolado ali, ia tudo dormir em Mandaguari. Chegava lá, gostava da cidade, comprava um terreno, às vezes ficava por lá. Porque Mandaguari foi mais velho do que Maringá, né? Maringá foi distrito de Mandaguari. Mandaguari era o grande polo na época. Legal. Donizete, sobre esse tema, para a gente encerrar essa nossa conversa sobre o circo e o teatro caipira, né? O teatro dentro do circo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de contar, de deixar registrado para estar nesse material? Algo que eu não tenha perguntado, alguma história? Em tese, assim, era isso, né? Era aquela Maringá, né, de chão batido, as ruas empoeiradas, né? Muito pouca casa, apesar que Maringá teve um desenvolvimento muito rápido, né? Da emancipação política, né? Quando começou a ser distrito de Mandaguari, em 47, já teve um bom desenvolvimento. Mas era isso, era um povo muito amistoso, né? Humilde, gostava, não tinha diversão, você não tinha televisão, não tinha nada, né? Então, o que era a diversão do povo? Era o rádio e o circo. Às vezes o cinema também, né? A região foi, até o tempo documentário também, a região foi palco de grandes cinemas que acabaram, né? Mas o cinema foi muito importante. E também uma espécie de escola, né? Muitos desses artistas, eles iam nos cinemas, lá, via atuação também, né? Se inspirava naquilo, né? O Vento Levou, Tarzan, O Gordo e o Magro, marcaram época, década de 40, 50, só dava isso. Faroeste, né? Os grandes bang-bangs. Isso ficou na memória. Você vai conversar com essas pessoas antigas, o que você fazia na época? Ou você ia num casamento, quando casava um parente, à missa, ao culto evangélico, ao circo, e ouvir rádio. Não tinha TV. Então é tudo muito restrito. Mas assim, construir uma grande memória, né? Tanto que nós estamos falando deles até hoje, né? E merece ser falado, precisamos trazer isso à tona, né? Reconstruir esse passado, sabe? Nossa região ainda falta as grandes obras, estão começando, né, a fazer, obviamente tem, né? Maringá tem muitos ótimos livros, né? Foram escritos sobre Maringá, né? Terra Crua, do Jorge Ferreira Duque Estrada, extraordinário, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Conta toda a história do Bang Bang de Maringá, os personagens, e aí você vai, outros tantos, né? Documentários, pouco ainda, né? Agora que está começando a fazer. Tem um documentário, esse nome Tudo Verdade, um negócio assim, não lembro bem o título, que foi feito na década de 70, 80. Depois daquele, aí vieram alguns outros, mas não tem muito ainda, precisa fazer mais. Então a memória audiovisual é muito pobre ainda, há muito pouco interesse. Ao contrário da literatura, né? Maringá deve ter aí ultrapassado batendo aí nos seus 200 livros publicados. De alguma forma, todos eles falam da história da cidade, né? Mas o audiovisual ainda está começando ainda, vamos ver se embala, né? Começa a fazer coisas interessantes. É verdade. Acho que você tem que vir para esse universo também. A vida, ficção também, viu? Olha ali, se Maringá tivéssemos uma cultura cinematográfica e como outros países, Maringá seria tema para ótimos filmes. A Pistolagem, né?
época dos grandes personagens, Galo Cego, Aníbal Goulart, Diabo Loiro, Carne Seca, né? Tempo que eles pegavam, amarravam a cabaça no pé das pessoas, jogavam dentro do rio. Eita. Falava uma dança macabra, porque a cabaça ficava por cima, né, numa funda, e o cara com a cabeça baixo afogando. Era disputa de terra, né, as grilagens. Não conhecia essa história, não. Então, tá no livro do Duque Estrada, Terra Crua. É um livro que a pessoa deve ler. Leia Terra Crua, para ver. Ele tem outro também, Maria do Ingá, acho que é. Maria do Ingá. Não lembro. Eu sou ruim de título, assim, de lembrar. Mas eu li, é um romance também muito bom. Então as pessoas precisam conhecer esses livros. O Terra Crua, felizmente, foi relançado, acho que faz uns anos e tal. Mas precisa ler, ali conta tudo. E é um livro gostoso, você vê ali os embates tal. Como é que foram, as brigas. Toda essa parte que você falou, bang bang, né? É bem isso. Mas é isso então, Donizete, agradeço muito você ter recebido a gente aqui na sua casa, compartilhado todas essas informações super importantes, valiosas, e vai nos ajudar muito com certeza, tá bom? Ok. Muito obrigada, a gente vai te mantendo informado dos próximos passos, né, sobre o lançamento, e é isso.